quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula é de História. Vamos saber qual é este assunto? As expedições. Está lá nas páginas 21, segunda coluna, e 22, primeira coluna, do livro de História de vocês. Portugal queria aumentar o comércio com as Índias, mas sabia que deveria explorar mais o território brasileiro. Mas por que Portugal sabia que deveria explorar o Brasil? Porque naquela região, na nossa região aqui, possuía muitas riquezas e belezas naturais. Para explorar o Brasil, Portugal tinha que conhecer bastante o lugar. Então, foi a partir daí que começou a enviar expedições para a nova terra. Aí surge a primeira expedição, chamada de Expedição Exploradora. Foi a primeira expedição a chegar ao Brasil e que tinha como finalidade explorar o litoral. Essa expedição portuguesa deram nomes aos acidentes geográficos de acordo com os santos do dia, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, entre outros. E verificou que o Brasil não era uma ilha como pensavam. Também puderam observar a grande quantidade de pau-brasil, chamada pelos índios de Ibirapitanga, madeira vermelha na língua tupi. Então essa expedição chegou ao Brasil em 1501, chefiada por quem? Gaspar de Lemos. E aqui nós temos a imagem do tronco do pau-brasil, onde sai o líquido avermelhado, a madeira muito valiosa naquela época e hoje também. Aí surge também a segunda expedição exploradora. Portugal enviou a segunda expedição exploradora em 1503, chefiada por Gonçalo Coelho, com a ajuda de Américo Vespúcio. A segunda expedição exploradora tinha como objetivo verificar as riquezas da região e fundar uma feitoria. Mas o que é feitoria? Feitoria era um depósito para guardar o pau-brasil, a fim de que, quando os navios chegassem, pudesse pegá-lo. E também essa expedição tinha a finalidade de fundar um forte em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Mas as riquezas do Brasil não despertaram somente interesse de Portugal. Os franceses também descobriram que o Brasil havia muito pau-brasil. Começaram também a invadir o Brasil e a contrabandear essa madeira. Sabendo disso, o rei manda ao Brasil as expedições guarda-costas. Então, as expedições guarda-costas, chefiadas por Cristóvão Jacques, em 1516 e em 1526. Então, ele mandou duas expedições. Então, tinha como finalidade o quê? Destruir feitorias francesas. Mas essas expedições não estavam dando resultado, pois o litoral era muito extenso para poucos homens. O mapa aqui mostra o litoral, e vocês sabem que o Brasil é muito grande, então essas expedições vinham poucos homens, então não estava dando conta de parar a França de invadir para contrabandear a madeira. Então, Cristóvão Jacques aconselha o rei de Portugal a povoar o Brasil. E aí surge a expedição colonizadora, que chega ao Brasil em 1530, chefiada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição de Martim Afonso de Souza tinha a finalidade de garantir a posse da terra, fundar núcleos de povoamento e defesa, explorar o litoral brasileiro em busca de riquezas e combater o contrabando e a invasão dos franceses.
Martim Afonso de Souza trouxe com ele os colonos, instrumentos agrícolas, sementes, plantas, animais domésticos, entre outros. Ele também fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Hoje, ela é a cidade de São Vicente, em São Paulo. Também plantou cana-de-açúcar e construiu o primeiro engenho do Brasil, o Engenho do Governador. Em 1532, o rei de Portugal mandou uma carta para Martim Afonso, informando que dividiria o Brasil em capitanias devido aos frequentes ataques dos contrabandistas. Então, Portugal queria explorar o Brasil sozinho, não queria deixar outro país invadir. Então, ele decide, transformar o Brasil em capitanias. Aí vocês irão responder no livro de história de vocês, na página 22, segunda coluna, atividade, para melhor fixação do conteúdo. E no caderno, complete as frases abaixo com informações sobre o conteúdo estudado. Então, vocês terão que ler novamente o conteúdo e responder a atividade no caderno de história. São 3 perguntas. Primeiro, para completar, tem a letra A e letra B. E tem a segunda e a terceira no caderno de história. Beijo, até o nosso próximo encontro.